Fala galera, aqui é o Pedro e no vídeo de hoje eu venho trazer como fazer a instalação do programa Anki. Primeiramente, o que é esse programa? Bom, o Anki ele é um programa desenvolvido baseado na curva de esquecimento do nosso cérebro e com ele a gente pode usar para aprender vocabulário. Então, aqui na minha tela, veja que eu tenho uma imagem, tá, da curva de esquecimento e retenção de Ebbinghaus. Tá? Então, veja só como o nosso cérebro funciona quando a gente acaba de aprender algo, pode ser idioma ou qualquer outro assunto, tá? E como que a gente vai esquecendo ao longo do tempo. Então, olha só, o padrão é quando você acaba de aprender algo, a sua retenção está aqui em 75%. E veja que conforme o tempo passa, você vai esquecendo, e depois de um mês você não reteu quase nada daquilo que você aprendeu, certo? Agora veja o que acontece se você faz uma revisão uma hora depois, ou seja, uma revisão uma hora depois daquilo que você aprendeu. Então a sua retenção ela sai de 75% e vai para 100%. E aí a curva ela diminui um pouco, mas mesmo assim com o tempo você esquece. Aí depois ele mostra que após 24 horas, veja como fica a curva, já diminui bastante. Depois, uma semana e um mês. Veja que nessa de um mês aqui, a curva é bem pequena. Por quê? Porque você revisou várias vezes. Então, o que ele está mostrando que o ideal é você aprender aquilo no momento, depois revisar após uma hora, após 24 horas, uma semana e um mês. Com essas revisões, o seu cérebro vai se acostumar com aquilo e vai reter aquela informação. E por que eu estou falando isso? Bom, no aprendizado de idiomas em geral, a base do seu aprendizado vai ser sempre vocabulário. Uma pessoa que ela é fluente, ela tem lá 5, 6, 10 mil palavras em seu vocabulário. Isso faz com que você tenha liberdade e a tranquilidade de poder assistir filmes, assistir séries, conversar, ouvir música e entender. Sempre é o vocabulário que vai liderar, o que vai ser a base do seu conhecimento. Então, o que acontece? Nós temos um programa, ele é chamado Anki, que ele foi feito baseado nessa curva de esquecimento. Então, com ele, a gente pode usar para aprender vocabulário. Então, você vai aprender, por exemplo, uma frase, depois de um dia você vai revisar, depois de 3 dias de novo, depois de uma semana de novo, e com o passar do tempo, com essas revisões você vai reter esse vocabulário, tá? Então, no vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês como fazer a instalação desse programa e como criar uma conta no Anki Web, tá? Então, vamos direto para a prática. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é fazer o download do programa. Eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo 2 links. O primeiro é esse, onde você vai poder fazer o download do programa, e o segundo é este daqui, que eu já vou mostrar para vocês de como criar uma conta no Anki Web, porque todos os cards que a gente criar vai tudo para a nuvem, então vai estar sempre a salvo, beleza? Então, nessa página aqui é que a gente faz o download. O Anki ele tem versões para o Windows, tem para Mac também, que são os computadores da Apple, e tem para a versão de Linux, beleza? Então, independente do sistema operacional que você usa, você vai conseguir utilizá-lo normalmente. Então, no caso do meu computador aqui, eu vou utilizar o Windows, tá? E logo de primeira, ele já me dá à disposição a última versão que foi lançada desse programa, que é a 2.1.37, que é a versão agora de quando eu estou gravando esse vídeo para vocês, tá bom? Então, eu recomendo sempre você baixar a última versão, que são as versões que têm menos erros e menos bugs, beleza? Então, para você baixar, você vai simplesmente dar um clique aqui. Quando você dá um clique, aqui embaixo, ele já aparece notificação de que está baixando. Eu vou cancelar a minha porque eu já baixei anteriormente, beleza? Então, vou cancelar aqui o download e vou mostrar para vocês como fazer a instalação. Então, provavelmente, depois que você baixar, ele vai para a pasta Downloads do seu computador. Você vai abrir ela e vai executar o programinha que foi baixado. Vamos abrir ele aqui.
Beleza? Vai demorar um pouquinho dependendo do seu computador, dependendo do desempenho, tá? Mas em geral, no dia a dia, é um programa bastante leve e bastante simples de ser usado. Então, não vai depender de um bom processador, de bastante memória ou nada do tipo, beleza? Então, aparece a janela aqui que se eu desejo permitir que esse aplicativo faça alterações no computador, você vai simplesmente marcar que sim. Beleza? Nessa janela, a gente escolhe onde vai ser instalado, pode deixar o padrão aqui mesmo, no C dois pontos, e vou clicar em instalar. Beleza? Veja que o processo é bastante rápido. Então, enquanto está aqui instalando, eu vou mostrar para vocês como criar conta no Anki Web, tá? Esses dois programas são interligados porque todos os cards, todos os decks que a gente criar aqui no Anki, a gente vai salvar eles na nuvem. Ou seja, mesmo que você perca seu computador ou dê algum problema, você vai ter sempre o seu vocabulário ali a salvo, tá? Então, no caso, por exemplo, se você formata o computador, você pode formatar tranquilamente e no aplicativo você se conecta no Anki Web e você vai ter o backup de todo o seu vocabulário ali, certinho? Então, beleza, já até finalizou aqui, então nem vai precisar. Então, acabou a instalação, posso clicar em fechar e deixa eu localizar ele aqui agora. Beleza. Então, veja que ele já achou aqui o programa Anki. Eu vou abri-lo agora. Beleza. Geralmente, na primeira vez que você for abrir o programa, ele vai demorar um pouquinho mesmo, isso é normal, tá bom? Aqui ele já me pergunta em qual idioma que eu quero deixar o Anki e eu recomendo vocês deixarem já em inglês, para vocês já irem criando um ambiente de imersão, tá bom? Então, por padrão, ele está deixando aqui português brasileiro, porque ele identificou o idioma do meu computador, mas eu vou deixar em inglês. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó, inglês dos Estados Unidos. Clique em OK. Aí ele me pergunta se eu tenho certeza que quero deixar ele em inglês. Vou clicar em Yes. Beleza, deu algum problema aqui. Eu vou tentar abrir ele mais uma vez, tá? Deu algum erro aqui. Enquanto está abrindo o programa aqui, a gente já vai criar a conta no Anki Web, beleza? Então, esse site aqui, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês também, para vocês estarem acessando. Vai abrir essa janela e aqui vocês vão clicar em Sign Up, beleza? Clicou aqui, ele já vai abrir para a gente poder criar a conta. Então, primeira coisa, você vai colocar o seu e-mail. Então, vou colocar meu e-mail aqui. Deixa eu copiar aqui de cima. Vou criar uma senha também. E sign up novamente. Beleza. Aí você vai vir até o final da página, vai clicar que você leu aqui o contrato, certinho? Caso vocês queiram ler realmente, no próprio Google ele tem a opção de você traduzir a página. Então você vai clicar aqui no ícone do Google Tradutor e vai clicar aqui em português que vai fazer a tradução para vocês, tá? Então, selecionei aqui a caixinha e clico em continuar. E aqui diz que eles me enviaram um e-mail para me confirmar que o e-mail que eu coloquei é realmente válido, tá? Então, vou atualizar meu e-mail aqui para conferir e veja que me mandaram um e-mail. Então, vou simplesmente abrir e clicar em Verify Email, ok? Isso, cliquei aqui, já me dá uma mensagem de e-mail verificado.
tá? Então, primeira coisa que a gente vai fazer aqui é vir aqui em DEX, certo? Então, veja que por enquanto não tem nada. Por padrão, ele vai vir aqui totalmente zerado. O que a gente vai fazer agora é o seguinte. Vou tentar abrir de novo o programa, porque ele deu algum erro que eu não sei o que aconteceu. Vou tentar mais uma vez aqui. Beleza. Isso. Então, veja que o Anki abriu aqui normalmente para mim. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é, eu vou criar um card aqui dentro do Anki Web primeiramente, tá? Antes de eu logar a minha conta lá no programa. Então, aqui você não vai mexer em nada, tá? Pode deixar aqui Basic mesmo. Aqui você vai deixar Default, também não mexe em nada. Aqui, onde é Front, é o que vai aparecer na frente do meu deck, ou seja, a primeira coisa que vai aparecer para mim. E aqui eu vou colocar algo em inglês, tá? Então, eu vou colocar, por exemplo, About, tá? E Back é o que vai aparecer como resposta. Então, o que significa About? Significa sobre. Vou escrever aqui e vou clicar em salvar. Beleza. Foi adicionado. Vou voltar aqui. Beleza? Então, veja aqui que já está me mostrando que eu tenho um card, certo? Que já está aqui para revisão. Só que eu não vou revisar ele agora. Por quê? Porque eu vou fazer isso sempre pelo programa no computador. Por que a gente vai usar sempre o programa e não o Anki Web? Porque pelo programa, eu vou mostrar mais para frente em outros vídeos para vocês, a gente pode colocar transcrição fonética, a gente pode colocar áudio, nós podemos colocar imagens também, GIFs e uma infinidade de coisas que o programa proporciona que na versão online não tem. Tá? Então, por isso, a gente dá sempre preferência para estar utilizando o programa de computador. Certinho? Então, agora que a minha conta no Anki Web está criada e eu já criei um card, eu vou vir aqui no meu aplicativo, tá? No programa que a gente acabou de instalar, e eu vou logar a minha conta do Anki Web no programa aqui. Então, vou abrir em tela cheia aqui para a gente e vou vir aqui em sincronizar, certo? Quando eu venho em sincronizar, ele me pede a minha conta. O Anki Web ID vai ser o seu e-mail que você cadastrou, tá? Então, vou colocar aqui, vou colocar o meu e-mail. E vou colocar também a minha senha. Agora ele está processando. Beleza. Aí aqui vem uma pergunta importante, tá? Aqui está dizendo o seguinte, que no meu computador eu não tenho nenhum card. Ele está perguntando se eu quero fazer o download do Anki Web. Ou seja, se eu quero pegar o que está no Anki Web e baixar para o computador. Isso é importante vocês saberem pela questão do seguinte. Lembra que eu falei que pode acontecer de você ter que formatar o computador ou até trocar? Então, quando você fizer isso e for logar sua conta do Anki Web no programa do Anki, você tem que sempre baixar o conteúdo do Anki Web para o seu computador, tá? Senão você vai substituir. Você vai pegar o que está no seu computador e vai subir para o Anki Web, só que no seu computador não tem nada. Ou seja, você vai apagar tudo o que você fez, todos os cards, todos os decks que você tem, beleza? Então, está perguntando assim, eu quero fazer o download do Anki Web? Eu vou marcar que sim, tá? Cliquei em sim, ele vai fazer o download, e aqui no caso vai ser um card só. Então, veja aqui que me mostra o número 1. Ou seja, aquele card que eu criei lá no Anki Web, ele já está aparecendo aqui no meu programa. Então, a partir de agora, eu já tenho uma conta no Anki Web e já está logada no programa no computador. Então, eu posso voltar aqui e fazer o logout, tá? Eu não vou precisar usar mais isso daqui. Beleza, fechei. Agora, o meu Anki está instalado e já está funcionando totalmente sincronizado, beleza? Esse vídeo eu vou encerrar por aqui, porque eu queria realmente mostrar para vocês
como fazer o download do programa, instalar, criar a conta no Anki Web e fazer a sincronização dos dois. Eu vou lançar mais vídeos para frente, mostrando como criar cards e como que você vai utilizar o Anki no dia a dia para dar um salto no seu vocabulário do inglês. Beleza? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero realmente que você tenha gostado e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!